Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, e continuando nas parábolas de Jesus, essa semana vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Os capítulos 24 e 25 de Mateus são dois capítulos escatológicos, ou seja, eles tratam da segunda vinda do Senhor Jesus. E o texto que nós vamos ler hoje, Mateus capítulo 24, versos de 32 a 35, e nós vamos ver a parábola da figueira, ou traduzindo, vejam os sinais. A parábola diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas, saibam que está próximo o fim. O fim está às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É interessante notarmos a familiaridade que Jesus tinha com a natureza. Jesus era um ecologista de primeira. Ele tinha palavras a respeito de pastores de ovelhas, ele tinha palavra a respeito de pesca, de pescadores, e também a respeito de semeadura e também dos sinais da natureza. Então, ele entendia disso. Outra coisa, quando nós olhamos nessa parábola, naquela região ali de Jerusalém, havia muitas figueiras. Aliás, a figueira era símbolo daquela região. Havia tantas figueiras que próximo a Jerusalém, bem próximo a Jerusalém, tinha a cidade de Betfagé. O nome Betfagé significa casa dos figos. Então, era uma árvore extremamente conhecida e uma árvore onde o povo sabia o que era. Então, quando Jesus ele olha para aquilo, ele fala exatamente isso. Olha os sinais. Ele sabia que o povo entendia os sinais naturais. O povo sabia que, pela coloração das folhas, se as folhas estavam verdes, se as folhas estavam novas, é porque a primavera estava próxima. E Jesus diz: olha nisso, olha, vocês sabem quando chega a primavera, vocês sabem quando chega o verão, mas que tal vocês também interpretarem os sinais sobrenaturais do tempo? E quando nós olhamos a respeito de sinais, é interessante que eu creio que existem duas atitudes com relação aos sinais. Primeiro, nós temos uma sinalolatria, ou palavra bonita, né? Ou seja, existem pessoas que idolatram os sinais, e tudo que elas veem são sinais, elas tentam interpretar os sinais para agora. Cuidado, isso é uma idolatria dos sinais, por isso, sinalolatria. Acabei de inventar essa palavra. E, por outro lado, existem pessoas que sofrem de sinalofobia, ou seja, elas têm fobia por sinais. Nada é sinal. As duas posições não são boas, porque existem sinais, os sinais são para hoje, mas os sinais também são para o futuro. E é interessante que, quando Jesus diz aqui, olha, quando vocês virem estes sinais, que sinais são esses? Esses sinais, eles estão nos versos 30 e 31. Jesus disse o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Ou seja, esses sinais. Jesus vai aparecer, os anjos vão tocar, e esse é o final, esse é o fim dos tempos. E o verso 34 aqui de Mateus 24, ele nos diz o seguinte: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Nós temos que entender que a palavra de Jesus, ela tinha uma aplicação para aquele momento e para o futuro. A segunda vinda é futuro, mas a essa geração, ela veria a morte e a ressurreição de Jesus. Ou seja, eles começariam a ver esses sinais. Por isso Jesus diz que esses sinais não passarão, essa geração não passará antes desses sinais.
E qual é a mensagem dessa parábola? Até o retorno de Cristo, quando o reino de Deus virá em sua plenitude, nenhuma geração estará livre da calamidade. Vai acontecer tsunamis, vai acontecer vulcões, vai acontecer tempestades, porque o sol e a chuva, eles nascem para os bons e para os maus. Mas todos nós devemos olhar os sinais com cuidado, nunca desatentos. E nenhum cristão deve se desanimar, e nós devemos estar sempre perseverando, sabendo que as diversidades que enfrentamos, elas não são comparadas com as alegrias que nós teremos. Por isso, lembre-se disso. Olhe os sinais, entenda os sinais, interprete os sinais e saiba que eles indicam que algo está acontecendo e que em breve Jesus virá. Mas não comece a querer marcar, porque nós não sabemos. Fique em paz. Amanhã o Lucas estará com você e eu volto na quarta-feira, se Deus quiser, com mais uma parábola.